Capítulo 9. A Batalha dos Sexos. Se há conflitos de interesses entre pais e filhos que compartilham 50% dos genes, quão mais severos devem ser os conflitos entre parceiros sexuais, que não têm parentesco. Tudo o que eles têm em comum é um investimento, nos mesmos filhos, de 50% de ações genéticas. Como tanto o pai como a mãe estão interessados no bem-estar de diferentes metades dos mesmos filhos, poderá haver alguma vantagem para ambos em cooperar entre si na criação desses filhos. Se um dos pais conseguir investir em cada filho menos do que seu quinhão de recursos dispendiosos, no entanto, ele levará vantagem, pois terá mais para investir em outros filhos com outros parceiros sexuais, e assim propagar mais seus genes. Pode-se imaginar, portanto, que cada parceiro tenta explorar o outro, tenta forçar o outro a investir mais. Teoricamente, o que um indivíduo gostaria de fazer não quer dizer desfrutar fisicamente, embora isto também possa acontecer, seria copular com o maior número possível de elementos do sexo oposto, deixando, em cada caso, que o parceiro criasse os filhos. Como veremos, essa situação é conseguida pelos machos de várias espécies, mas em outras os machos são obrigados a compartilhar uma porção igual da carga de criar os filhos. Essa visão da parceria sexual como uma relação de desconfiança e exploração mútuas foi especialmente enfatizada por Trivers. É uma visão comparativamente nova para os etólogos. Normalmente havíamos pensado no comportamento sexual, copulação e a corte que a precede, como um empreendimento essencialmente de cooperação, realizado para benefício mútuo mesmo para o bem da espécie. Voltemos diretamente aos primeiros princípios e investiguemos a natureza fundamental da diferença entre os sexos. No capítulo 3 discutimos a sexualidade sem enfatizar sua assimetria básica. Simplesmente aceitamos que alguns animais são chamados de machos e outros de fêmeas, sem nos perguntar o que essas palavras realmente significavam. Mas, qual a essência da masculinidade? O que, no fundo, define uma fêmea? Como mamíferos vemos os sexos definidos por síndromes de características: existência de um pênis, produção dos filhotes, amamentação por meio de glândulas lactíferas especiais, certas características cromossômicas e assim por diante. Esses critérios para se julgar o sexo de um indivíduo servem para os mamíferos, mas para os animais e plantas em geral não são mais seguros do que seria a tendência a usar calças como critério para determinar o sexo humano. Nas rãs, por exemplo, nenhum dos dois sexos tem pênis. Talvez, então, as palavras macho e fêmea não tenham um sentido geral. Elas são, afinal de contas, apenas palavras, e se acharmos que não são úteis para descrever rãs temos a liberdade de abandoná-las. Poderíamos arbitrariamente dividir as rãs em sexo 1 e sexo 2, se quiséssemos. Há, no entanto, uma característica fundamental dos sexos que pode ser utilizada para rotular os machos de machos e as fêmeas de fêmeas em todos os animais e plantas. Esta característica é que as células sexuais ou gametas dos machos são muito menores e mais numerosos do que os gametas das fêmeas. Isso ocorre quer estejamos lidando com animais, quer com plantas. Um grupo de indivíduos possui células sexuais grandes. É conveniente usar a palavra fêmea para eles. O outro grupo, que é conveniente chamar de macho, possui células sexuais pequenas. A diferença é especialmente acentuada nos répteis e aves, nos quais uma única célula ovo é grande e nutritiva o suficiente para alimentar o filhote em desenvolvimento durante várias semanas. Mesmo nos seres humanos, onde o óvulo é microscópico, ainda assim é muitas vezes maior do que o espermatozoide. É possível, como veremos, interpretar todas as outras diferenças entre os sexos como oriundas dessa diferença básica. Em certos organismos primitivos, por exemplo em certos fungos, não há sexo masculino e sexo feminino, embora a reprodução sexual de certo tipo ocorra. No sistema conhecido como isogamia, os indivíduos não são distinguíveis em dois sexos. Qualquer um pode se acasalar com qualquer outro. Não há dois tipos diferentes de gametas, espermatozoides e óvulos, mas todas as células sexuais são iguais, chamadas isogametas. Os novos indivíduos são formados pela fusão de dois isogametas, cada qual produzido por divisão meiótica.
Se tivermos 3 isogametas, A, B e C, A poderia fundir-se com B ou com C, B poderia fundir-se com A ou com C. Isto nunca ocorre em sistemas sexuais normais. Se A for um espermatozoide e puder se fundir com B ou com C, então B e C devem ser óvulos, e B não poderá se fundir com C. Quando 2 isogametas se fundem, ambos contribuem com igual número de genes para o novo indivíduo, e também contribuem com quantidades iguais de reservas alimentares. Os espermatozoides e os óvulos também contribuem com números iguais de genes, mas esses últimos contribuem com muito mais reservas alimentares. Os espermatozoides, na realidade, não contribuem com nada, estão simplesmente relacionados ao transporte de seus genes até um óvulo o mais rapidamente possível. No momento da concepção, portanto, o pai investiu menos do que seu quinhão justo, 50%, de recursos na descendência. Como cada espermatozoide é tão pequeno, um macho pode permitir-se fazer vários milhões todo dia. Isto significa que ele é potencialmente capaz de gerar um grande número de filhos num período de tempo muito curto, utilizando diferentes fêmeas. Isto só é possível porque cada novo embrião, em cada caso, recebe alimento adequado da mãe. Isto, portanto, estabelece um limite ao número de filhos que uma fêmea pode ter, mas o número de filhos que um macho pode ter é virtualmente ilimitado. A exploração da fêmea começa aqui. Parker e outros mostraram como essa simetria poderá ter evoluído a partir de uma situação originalmente isogâmica. No tempo quando todas as células sexuais eram permutáveis e aproximadamente do mesmo tamanho, teria havido algumas que acidentalmente eram um pouco maior do que as outras. Sob certos aspectos, um isogameta grande teria vantagem sobre um de tamanho médio, porque ele propiciaria um bom começo a seu embrião, fornecendo-lhe um grande suprimento inicial de alimento. Poderá ter havido, portanto, uma tendência evolutiva em direção a gametas maiores. Mas há um senão. A evolução de isogametas maiores do que o estritamente necessário teria aberto as portas à exploração egoísta. Os indivíduos que produzissem gametas menores do que a média começariam a exploração, desde que pudessem garantir que seus gametas pequenos se fundissem com aqueles exibicionalmente grandes. Isto poderia ser conseguido tornando os gametas menores mais móveis e capazes de procurar ativamente os maiores. A vantagem para um indivíduo de produzir gametas pequenos e rápidos seria permitir-se fazer um grande número de gametas e, portanto, ter potencialmente mais filhos. A seleção natural favoreceu a produção de células sexuais pequenas e que procuravam ativamente as grandes para com elas se fundirem. Podemos pensar, então, em 2 estratégias sexuais divergentes evoluindo. Havia o grande investimento ou estratégia honesta. Esta automaticamente abriu o caminho para uma estratégia exploradora de pequeno investimento ou traiçoeira. Assim que a divergência entre as 2 estratégias tivesse começado, ela teria continuado sem dificuldade. Os intermediários de tamanho médio teriam sido punidos, pois não desfrutavam das vantagens de nenhuma das 2 estratégias mais extremadas. Os gametas traiçoeiros teriam desenvolvido um tamanho cada vez menor e mobilidade maior. Os honestos teriam desenvolvido um tamanho cada vez maior para compensar o investimento cada vez menor dos traiçoeiros, e tornaram-se imóveis porque sempre seriam ativamente perseguidos pelos traiçoeiros. De qualquer forma, cada gameta honesto preferiria fundir-se com um outro honesto, mas a pressão seletiva para excluir os traiçoeiros teria sido mais fraca do que a pressão sobre esses últimos para que se esquivassem ao cerco. Os traiçoeiros tinham mais a perder e, portanto, venceram a batalha evolutiva. Os gametas honestos tornaram-se óvulos e os traiçoeiros tornaram-se espermatozoides. Os machos, então, parecem ser criaturas bastante inúteis e, baseando-nos apenas no bem da espécie, poderíamos esperar que tornar-se-iam menos numerosos do que as fêmeas. Como um macho teoricamente pode produzir espermatozoides em número suficiente para manter um harém de 100 fêmeas, poderíamos supor que as fêmeas devessem superar os machos nas populações animais de 100 para 1. Outras maneiras de dizer isto seriam que o macho é mais sacrificável e a fêmea é mais valiosa para a espécie. Encarando-se do ponto de vista da espécie como um todo, é claro, isto é perfeitamente verdadeiro. Para mencionar um exemplo extremo, em um estudo de leões marinhos,
4% dos machos foram responsáveis por 88% de todas as cópulas observadas. Neste caso e em muitos outros, há grande excesso de machos solteiros que provavelmente nunca terão chance de copular em toda a sua vida. Mas, fora isto, esses machos em excesso levam vidas normais e comem os recursos alimentares da população com a mesma fome dos outros adultos. Do ponto de vista do bem da espécie, isto é horrivelmente esbanjador. Os machos em excesso podem ser considerados parasitas sociais. Este é apenas um exemplo das dificuldades com as quais a teoria da seleção de grupo se depara. A teoria do gene egoísta, por outro lado, não tem nenhum problema em explicar o fato dos números de machos e fêmeas tenderem a ser iguais, mesmo quando os machos que realmente se reproduzem constituem uma pequena fração do número total. A explicação foi pela primeira vez oferecida por Henry Fisher. O problema de quantos machos e fêmeas nascem é um caso especial de um problema de estratégia parental. Da mesma forma como discutimos o tamanho ótimo da família para um dos pais individualmente tentando maximizar a sobrevivência de seus genes, podemos também discutir a proporção ótima entre os sexos. Será melhor confiar seus preciosos genes a filhos ou a filhas? Suponha que uma mãe investisse todos os seus recursos em filhos e, portanto, não lhe sobrasse nada para investir em filhas, contribuiria ela, em média, mais para o fundo de genes do futuro do que uma mãe rival que houvesse investido em filhas. Os genes para preferir filhos tornam-se mais ou menos numerosos do que os genes para preferir filhas. O que Fisher mostrou é que em circunstâncias normais a proporção ótima entre os sexos é de 50 a 50. A fim de ver por quê, precisamos primeiro saber alguma coisa sobre a mecânica da determinação dos sexos. Nos mamíferos, o sexo é determinado geneticamente da seguinte maneira: todos os óvulos são capazes de se desenvolverem quer no macho, quer numa fêmea. É o espermatozoide que carrega os organismos que determinam os cromossomos. Metade dos espermatozoides produzidos por um homem são produtores de mulheres, ou espermatozoides X, e metade são produtores de homens, ou espermatozoides Y. Os dois tipos de espermatozoides são semelhantes, diferem apenas com relação a um cromossomo. Um gene para fazer com que um pai tenha apenas filhas poderia atingir seu objetivo fazendo-o produzir apenas espermatozoides X. Um gene para fazer com que uma mãe tenha apenas filhas poderia funcionar fazendo-a secretar um espermicida seletivo, ou fazendo abortar os embriões masculinos. O que procuramos é alguma coisa equivalente a uma estratégia evolutivamente estável. Embora aqui, ainda mais do que no capítulo sobre agressão, estratégia é apenas um modo de dizer. Um indivíduo não pode literalmente escolher o sexo de seus filhos. Mas, genes para tender-se a ter filhos de um sexo ou do outro são possíveis. Se supusermos que tais genes favorecedores de proporções desiguais dos sexos existem, teriam quaisquer deles probabilidade de se tornarem mais numerosos no fundo do que os seus alelos rivais, os quais favorecem proporção igual entre os sexos. Suponha que nos leões marinhos mencionados acima se originasse um gene mutante que tivesse a tendência a fazer os pais terem principalmente filhas. Como não há falta de machos na população, as filhas não teriam dificuldade em achar parceiros sexuais e o gene para fabricar filhas poderia se difundir. A proporção entre os sexos na população poderia então começar a deslocar-se em direção a um excesso de fêmeas. Do ponto de vista do bem da espécie, isto seria bom, pois poucos machos são perfeitamente capazes de fornecer todos os espermatozoides necessários até mesmo para um enorme excesso de fêmeas, como já vimos. Superficialmente, portanto, poderíamos esperar que o gene produtor de fêmeas continuasse a se espalhar até que a proporção entre os sexos estivesse tão desequilibrada que os poucos machos restantes, esgotando-se completamente, mal fossem suficientes. Agora, porém, pense na enorme vantagem genética que será desfrutada pelos poucos pais que têm filhos. Qualquer um que invista em um filho terá uma boa chance de ser o avô de centenas de leões marinhos. Aqueles que estão produzindo apenas filhas têm garantidos alguns netos, mas isto não é nada comparado com as possibilidades genéticas gloriosas que se abrem àqueles especializados em filhos. Os genes para produzir filhos, portanto, tenderão a se tornarem mais numerosos e o pêndulo retornará.
Por simplicidade me expressei em termos de oscilação de um pêndulo. Na prática o pêndulo nunca poderia oscilar para tão longe na direção do predomínio das fêmeas, pois a pressão para ter filhos teria começado a empurrá-lo de volta assim que a proporção entre os sexos se tornasse desigual. A estratégia para produzir números iguais de machos e fêmeas é evolutivamente estável no sentido de que qualquer gene para desviar-se dela ocasiona uma perda líquida. Contei a história em termos de números de filhos em relação ao número de filhas. Isto para torná-la simples, mas a rigor ela deveria ser elaborada em termos de investimento parental, referindo-se a todo o alimento e outros recursos que os pais têm a oferecer. Medido da maneira discutida no capítulo anterior, os pais deveriam investir igualmente em filhos e filhas. Isto normalmente significa que eles deveriam ter numericamente a mesma quantidade de filhos e filhas. Mas poderia haver proporções desiguais entre os sexos que fossem evolutivamente estáveis, desde que quantidades proporcionalmente desiguais de recursos fossem investidas em filhos e filhas. No caso dos leões marinhos, poderia ser estável uma política de ter 3 vezes mais filhos do que filhas, mas fazer de cada um desses últimos um supermacho, investindo nele 3 vezes mais alimento e outros recursos. Investindo mais alimento em um filho e tornando-o grande e forte, um pai poderá aumentar suas chances de vencer o prêmio supremo de um harém, mas este é um caso especial. Normalmente a quantidade investida em cada filho será aproximadamente igual à quantidade investida em cada filha. A proporção entre os sexos, em termos de números, é geralmente 1 para 1. Em sua longa viagem através das gerações, portanto, um gene médio gastará aproximadamente metade de seu tempo em corpos de machos e a outra metade em corpos de fêmeas. Alguns efeitos dos genes só se mostram nos corpos de um dos sexos. Esses são chamados de efeitos gênicos ligados ao sexo. Um gene que controle o tamanho do pênis só expressa esse efeito nos corpos dos machos, mas ele também é transportado nos corpos das fêmeas e poderá ter um efeito bastante diferente nesses últimos. Não há motivo para supor que um homem não possa herdar de uma mãe a tendência a desenvolver um pênis longo. Não importa em qual dos 2 tipos de corpos ele se encontre, poderemos esperar que um gene faça o melhor uso das oportunidades oferecidas por aquele tipo de corpo. Essas oportunidades poderão muito bem ser diferentes dependendo de se o corpo é masculino ou feminino. Como uma aproximação conveniente, podemos novamente supor que cada corpo é uma máquina egoísta tentando fazer o melhor para todos os seus genes. A melhor política para uma máquina egoísta deste tipo frequentemente será uma se ela for um macho e outra diferente se ela for uma fêmea. Para resumir novamente usaremos a convenção de pensar no indivíduo como se ele tivesse um objetivo consciente. Como anteriormente, nos lembraremos que isto é apenas uma figura de linguagem. Um corpo é, na realidade, uma máquina programada cegamente por seus genes egoístas. Considere novamente o par acasalado com o qual começamos o capítulo. Ambos os parceiros, como máquinas egoístas, querem filhos e filhas em números iguais. Até aqui eles concordam. Onde eles discordam é sobre quem suportará o peso do custo de criar cada um desses filhos. Cada indivíduo quer tantos filhos sobreviventes quanto possível. Quanto menos ele ou ela for obrigado ou obrigada a investir em cada um desses filhos, mais filhos ele ou ela poderá ter. A maneira óbvia de conseguir esta situação desejável é induzir seu parceiro sexual a investir mais do que seu quinhão de recursos em cada filho, deixando você livre para ter outros filhos com outros parceiros. Esta seria uma estratégia desejável para qualquer um dos sexos, mas mais difícil para a fêmea conseguir. Como ela começa investindo mais do que o macho, sob a forma de seu óvulo grande e rico em alimento, no momento da concepção a mãe já está mais comprometida com cada filho do que o pai. Ela se predispõe a perder mais se o filhote morrer do que o pai. Mais objetivamente, ela teria que investir mais do que o pai no futuro, a fim de trazer um novo filhote substitutivo ao mesmo nível de desenvolvimento. Se ela tentasse a tática de deixar o pai segurando o bebê enquanto fugia com outro macho, o pai poderia, com um custo relativamente pequeno para si, retaliar abandonando também o filhote, pelo menos nos primeiros estágios do desenvolvimento do filhote. Portanto, se houver alguma deserção provavelmente será o pai abandonando a mãe e não vice-versa. Da mesma forma,
Pode-se esperar que as fêmeas invistam mais nos filhotes do que os machos, não apenas desde o começo, mas durante todo o desenvolvimento. Assim, nos mamíferos, por exemplo, é a fêmea que incuba o feto em seu próprio corpo, é a fêmea que produz o leite para amamentá-lo quando ele nasce, e é ela ainda que carrega o peso de criá-lo e protegê-lo. O sexo feminino é explorado e a base evolutiva fundamental da exploração é o fato dos óvulos serem maiores do que os espermatozoides. Em muitas espécies, é claro, o pai de fato trabalha árdua e fielmente tomando conta dos filhotes. Mas, mesmo assim, devemos esperar que normalmente haverá certa pressão evolutiva sobre os machos, no sentido de investirem um pouco menos em cada filho e tentarem ter mais filhotes com fêmeas diferentes. Com isto simplesmente quero dizer que haverá uma tendência para terem sucesso no fundo os genes que dizem corpo. Se você é um macho, abandone sua parceira um pouco mais cedo que meu alelo rival induziria você a fazer e procure outra fêmea. Até que ponto essa pressão evolutiva realmente prevalece na prática varia muito de espécie para espécie. Em muitas delas, por exemplo nas aves do paraíso, a fêmea não recebe absolutamente qualquer ajuda do macho, ela cria os filhotes sozinha. Outras espécies, como as gaivotas do gênero Risa, formam pares monógamos de fidelidade exemplar e ambos os parceiros cooperam na tarefa de criar filhotes. Aqui devemos supor que uma contrapressão evolutiva está atuando, deve haver uma penalidade relacionada à estratégia egoísta de exploração do parceiro, assim como um benefício, e nessas gaivotas a penalidade supera o benefício. Em qualquer caso, só valerá a pena para um pai abandonar sua mulher e filhos se esta tiver uma probabilidade razoável de criar o filhote por si mesma. Trivers considerou as possíveis linhas de ação abertas a uma mãe abandonada por seu parceiro. O melhor para ela seria tentar enganar outro macho e fazê-lo adotar seu filhote, pensando ser o dele. Isto poderá não ser muito difícil se o filhote ainda for um feto, ainda não nascido. Evidentemente, o filhote carrega a metade dos genes da mãe, mas não carrega nenhum gene do pai adotivo ingênuo. A seleção natural puniria severamente tal ingenuidade nos machos e, de fato, favoreceria machos que tratassem de matar quaisquer filhos adotivos em potencial assim que se acasalassem com uma nova fêmea. Muito provavelmente esta é a explicação para o chamado efeito de Bruce. Os camundongos machos secretam uma substância química a qual, quando cheirada por uma fêmea grávida, pode fazê-la abortar. Ela só abortará se o cheiro for diferente daquele de seu parceiro anterior. Dessa maneira um camundongo macho destrói seus filhos adotivos em potencial e torna a sua nova fêmea receptiva a seus próprios avanços sexuais. Ardrey, a propósito, vê no efeito de Bruce um mecanismo de controle populacional, um exemplo semelhante ao dos leões machos, os quais, quando chegam a uma alcateia algumas vezes matam os filhotes existentes, presumivelmente porque não são seus próprios filhotes. Um macho pode obter o mesmo resultado sem matar necessariamente os filhos adotivos. Ele pode impingir um período de corte prolongada antes de copular com a fêmea, afugentando todos os outros machos que se aproximem dela impedindo-a de escapar. Dessa maneira ele pode esperar e verificar se ela abriga pequenos filhotes adotivos em seu útero e abandoná-la se for o caso. Veremos adiante um motivo pelo qual uma fêmea poderá querer um longo período de noivado antes da copulação. Aqui temos um motivo para um macho querê-lo também, desde que ele possa isolá-la de todo contato com outros machos. Este período de noivado o ajuda a evitar que ele seja o benfeitor involuntário dos filhotes de outro macho. Supondo então que uma fêmea abandonada não possa enganar um novo macho e fazê-lo adotar seu filhote, o que mais poderá ela fazer? Muita coisa poderá depender da idade do filhote. Se ele for recém-concebido ela, sem dúvida, investiu todo um óvulo e talvez mais, mas ainda poderá ser vantajoso abortá-lo e encontrar um novo parceiro o mais rapidamente possível. Nessas circunstâncias seria mutuamente vantajoso para ela e para o novo marido em potencial que ela abortasse, uma vez que estamos supondo que ela não tem esperança de enganá-lo e induzi-lo a adotar o filhote. Isto poderia explicar por que o efeito de Bruce funciona do ponto de vista da fêmea. Outra opção aberta à fêmea abandonada é resistir e tentar criar o filhote sozinha. Isso lhe será especialmente vantajoso se o filhote já for bastante velho.
Quanto mais velho ele for, mais já terá sido investido nele e menos será exigido dela para terminar a tarefa de criá-lo. Mesmo se ele ainda for bastante jovem, ainda poderá ser vantajoso para ela tentar salvar alguma coisa de seu investimento inicial, mesmo que ela tenha que trabalhar duplamente para alimentá-lo. Agora que o macho foi embora, não lhe consola o fato do filhote conter metade dos genes do macho também e ela poder ofender este último abandonando o filhote. De nada adianta a ofensa em si. O filhote carrega metade de seus genes e o dilema agora é apenas seu. Paradoxalmente, uma política razoável para uma fêmea ameaçada de ser abandonada poderá ser deixar o macho antes que ele a deixe. Isto poderia ser vantajoso para ela, mesmo que ela já tenha investido mais no filhote do que o macho. A verdade desagradável é que em certas circunstâncias a vantagem advém ao parceiro que desertar primeiro, seja ele o pai ou a mãe. Nas palavras de Trivers, o parceiro deixado para trás defronta-se com um dilema cruel. É um argumento horrível, mas muito sutil. Pode-se esperar que um dos pais deserte no momento quando lhe for possível dizer o seguinte: este filhote está agora desenvolvido o suficiente para que um de nós possa terminar de criá-lo sozinho. Portanto, ser-me-ia vantajoso desertar agora, desde que eu pudesse ter certeza que meu parceiro não desertaria também. Se eu desertasse agora, meu parceiro faria o que for melhor para seus genes. Ele seria forçado a tomar uma decisão mais drástica do que a que estou tomando agora, pois eu já teria partido. Meu parceiro saberia que se ele partisse também o filhote certamente morreria. Supondo, portanto, que meu parceiro tomará a decisão mais acertada para seus próprios genes egoístas, concluo que minha melhor linha de ação é desertar primeiro. E isto é especialmente verdade, pois meu parceiro talvez esteja pensando exatamente a mesma coisa e poderá tomar a iniciativa a qualquer momento abandonando-me. Como sempre, o solilóquio subjetivo pretende apenas ilustrar. O importante é que os genes para desertar primeiro poderiam ser selecionados favoravelmente apenas porque os genes para desertar em segundo lugar não seriam. Examinemos algumas das coisas que uma fêmea poderá fazer se foi abandonada por seu parceiro. Mas todas elas parecem visar se obter dos males o menor. Há alguma coisa que uma fêmea possa fazer para reduzir a exploração de seu parceiro? Ela tem um forte trunfo em mãos. Pode recusar-se a copular. Ela está em demanda, num mercado de vendedores. Isto porque traz o dote de um óvulo grande e nutritivo. O macho que tem sucesso em copular ganha valiosa reserva alimentar para sua prole. A fêmea está, potencialmente, em posição de regatear antes de copular. Assim que ela copula, descarta seu as, seu óvulo empenhado ao macho. Podemos falar em regatear, mas sabemos muito bem que não é realmente assim. Há alguma maneira realista pela qual alguma coisa equivalente a regatear pudesse evoluir por seleção natural? Analisarei duas possibilidades mais importantes, chamadas de estratégia da bem-aventurança doméstica e estratégia do macho viril. A versão mais simples da estratégia da bem-aventurança doméstica é a seguinte: a fêmea examina os machos e tenta detectar previamente sinais de fidelidade e domesticidade. Certamente haverá variação na população de machos quanto à sua predisposição a serem maridos fiéis. Se as fêmeas pudessem reconhecer essas qualidades de antemão, elas poderiam se beneficiar escolhendo os machos que as possuíssem. Uma maneira de uma fêmea fazê-lo é se fazer de difícil durante um longo tempo, ser recatada. Qualquer macho que não se mostre paciente o suficiente para esperar até que a fêmea eventualmente consinta em copular, provavelmente terá pouca chance de ser um marido fiel. Insistindo no longo período de noivado, a fêmea elimina pretendentes casuais e finalmente só copula com um macho que tenha provado de antemão suas qualidades de fidelidade e perseverança. A timidez feminina, de fato, é muito comum entre os animais, assim como períodos prolongados de corte ou noivado. Como já vimos, um noivado longo pode também beneficiar um macho onde haja o perigo dele ser levado a cuidar do filhote de outro macho. Os rituais de corte frequentemente incluem considerável investimento pré-copulatório por parte do macho. A fêmea poderá recusar a copular até que o macho lhe tenha construído um ninho, ou o macho talvez tenha que alimentá-la com quantidades substanciais de alimento. Isto, evidentemente, é muito bom do ponto de vista da fêmea,
mas também sugere outra versão possível da estratégia da bem-aventurança doméstica. Poderiam as fêmeas forçar os machos a investir tanto em sua prole antes de permitirem a copulação que não seria mais vantajoso para eles desertar após a copulação? A ideia é atraente. Um macho que espera por uma fêmea tímida com a qual eventualmente copular está pagando em preço, está renunciando à chance de copular com outras fêmeas e está gastando muito tempo e energia em cortejá-la. Quando finalmente lhe for permitido copular com determinada fêmea, ele inevitavelmente estará fortemente comprometido com ela. Haverá, para ele, pouca tentação em abandoná-la se ele sabe que qualquer fêmea da qual se aproxime no futuro também delongar-se-á da mesma maneira até que possam ir ao que interessa. Como mostrei em um artigo, há um erro no raciocínio de Trivers neste ponto. Ele pensou que o investimento antecipado em si comprometia o indivíduo a um investimento futuro. Isto é economia falaciosa. Um homem de negócios nunca deveria dizer já investi tanto no avião Concorde, por exemplo, que não posso me dar ao luxo de mandá-lo para o ferro velho agora. Em vez disto, ele sempre deveria se perguntar se seria vantajoso, no futuro, suspender suas perdas e abandonar o projeto agora, mesmo que ele já tenha investido muito nele. Da mesma maneira, de nada adianta uma fêmea forçar um macho a investir muito nela na esperança de que isto se impeça que ele mais tarde a abandone. Esta versão da estratégia da bem-aventurança doméstica depende de uma outra pressuposição crucial, e esta é que se possa confiar que a maioria das fêmeas farão o mesmo jogo. Se houver fêmeas devassas na população, dispostas a aceitar machos que tenham abandonado suas mulheres, então poderia ser vantajoso para um macho abandonar sua mulher, não importando quanto ele já tivesse investido nos filhos. Muita coisa, portanto, depende de como a maioria das fêmeas se comporta. Se nos fosse permitido pensar em termos de uma conspiração de fêmeas, não haveria problema. Mas, uma conspiração de fêmeas não pode evoluir, assim como a conspiração de pombos que consideramos no capítulo 5 também não pode. Em vez disto, devemos procurar estratégias evolutivamente estáveis. Tomemos o método de Maynard-Smith de análise de disputas agressivas e apliquemo-lo ao sexo. Será um pouco mais complicado do que o caso dos gaviões e pombos, porque teremos duas estratégias de fêmeas e duas estratégias de machos. Como na análise de Maynard-Smith, a palavra estratégia se refere a um programa de comportamento cego e inconsciente. As duas estratégias femininas serão chamadas tímida e rápida, e as duas estratégias masculinas serão chamadas fiel e galanteador. As regras de comportamento dos quatro tipos são as seguintes. Fêmeas tímidas não copularão com um macho até que ele tenha passado por um período longo e dispendioso de courting, durando várias semanas. As fêmeas rápidas copularão imediatamente com qualquer macho. Os machos fiéis estão dispostos a cortejar por um longo período. Após a copulação, eles ficam com a fêmea e ajudam-na a criar os filhotes. Os machos galanteadores perdem a paciência rapidamente se uma fêmea não quiser copular com eles de imediato. Vão embora e procuram outra fêmea. Após a copulação, também não permanecem agindo como bons pais, mas saem em busca de novas fêmeas. Como no caso dos gaviões e pombos, essas não são as únicas estratégias possíveis, mas de qualquer forma é esclarecedor estudar o que acontece com elas. Como Maynard-Smith, usaremos alguns valores hipotéticos arbitrários para os vários custos e benefícios. Para generalizar, pode-se usar símbolos algébricos, mas os números são mais fáceis de entender. Suponha que o resultado genético obtido por cada um dos pais quando um filhote é criado com sucesso seja mais 15 unidades. O custo de criar um filhote, o custo de todo o seu alimento, todo o tempo gasto tomando conta dele e todos os riscos corridos por ele é igual a 20 unidades. O custo é representado por um número negativo porque ele é pago pelos pais. O custo de perder tempo com uma corte prolongada também é negativo, seja este custo menos 3 unidades. Suponha que tenhamos uma população na qual todas as fêmeas são tímidas e todos os machos são fiéis. Esta é uma sociedade monogâmica ideal. Em cada casal o macho e a fêmea obtêm, ambos, o mesmo resultado médio. Eles obtêm mais 15 para cada filhote criado, compartilham o custo de criá-lo, 20, igualmente entre si, uma média de menos 10 para cada um.
Ambos pagam a penalidade de menos 3 pontos por perder tempo numa corte prolongada. O resultado médio para cada um, portanto, será mais 15 10 igual mais 2. Agora suponha que uma única fêmea rápida entre na população. Ela terá grande sucesso. Ela não paga o custo da demora, pois não se entrega a uma corte prolongada. Como todos os machos da população são fiéis, ela pode ter certeza de encontrar um bom pai para seus filhos, não importa com quem se acasale. Seu resultado médio por filho será mais 15 10 igual mais 5. Ela tem 3 unidades de vantagem sobre suas rivais tímidas. Os genes para rapidez, portanto, começarão a se difundirem. Se o sucesso das fêmeas rápidas for tão grande que elas começam a predominar na população, as coisas começarão a mudar do lado dos machos também. Até aqui os machos fiéis tiveram um monopólio. Mas agora, se um macho galanteador surgir na população, ele começará a se sair melhor do que seus rivais fiéis. Numa população onde todas as fêmeas são rápidas, os lucros de um macho galanteador são realmente abundantes. Ele obtém os mais 15 pontos se um filhote for criado com sucesso e não paga nenhuma das duas despesas. O que esta ausência de custos basicamente significa para ele é que ele está livre para sair e se acasalar com novas fêmeas. Cada uma de suas desafortunadas mulheres continua a lutar sozinha com o filhote, pagando todo o custo de menos 20 pontos, embora nada pague por gastar tempo com a corte. O resultado líquido para uma fêmea rápida quando ela encontra um macho galanteador é mais 15 20 igual menos 5. O resultado para o galanteador é mais 15. Em uma população na qual todas as fêmeas são rápidas, os genes dos galanteadores se espalharão como varíola. Se os galanteadores aumentarem com tanto sucesso que passam a dominar a parte masculina da população, as fêmeas rápidas se verão em uma situação difícil. Qualquer fêmea tímida teria uma grande vantagem. Se uma fêmea tímida encontra um macho galanteador, nada acontece. Ela insiste numa corte prolongada. Ele recusa e sai em busca de outra fêmea. Nenhum dos dois parceiros paga o preço de gastar tempo. Nenhum dos dois ganha qualquer coisa tampouco, pois nenhum filhote é produzido. Isto dá um resultado líquido de 0 para uma fêmea tímida em uma população na qual todos os machos são galanteadores. 0 poderá não parecer muito, mas é melhor do que menos 5, a contagem média para uma fêmea rápida. Mesmo que uma fêmea rápida decidisse abandonar seu filhote depois de ter sido deixada por um galanteador, ela ainda teria pago o preço considerável de um óvulo. Assim, os genes para timidez começam a se difundir pela população novamente. Para completar o ciclo hipotético, quando as fêmeas tímidas aumentam em número até que predominem, os machos galanteadores, os quais tiveram tanto sucesso com as fêmeas rápidas, começam a se ver em apuros. Fêmea após fêmea insiste numa corte longa e difícil. Os galanteadores pulam de uma para outra, mas a história é sempre a mesma. O resultado líquido para um macho galanteador quando todas as fêmeas são tímidas é 0. Porém, se um macho fiel aparecer, ele será o único com qual as fêmeas tímidas se acasalarão. Seu resultado líquido será mais 2, melhor do que aquele dos galanteadores. Assim, os genes para fidelidade começam a aumentar e voltamos ao ponto de partida. Como no caso da análise da agressão, contei a história como se ela fosse uma oscilação sem fim. Mas, como naquele caso, pode-se mostrar que na realidade não haveria oscilação. O sistema convergiria a um estado estável. Se você fizer as contas, verá que uma população na qual 5/6 das fêmeas são tímidas e 5/8 dos machos são fiéis é evolutivamente estável. Isto, evidentemente, só se aplica aos números arbitrários em particular com os quais começamos, mas é fácil determinar quais seriam as proporções para quaisquer outras pressuposições arbitrárias. Como nas análises de Maynard-Smith, não precisamos pensar que haja 2 tipos diferentes de machos e 2 tipos de fêmeas. A estratégia evolutivamente estável poderia ser igualmente alcançada se cada macho gastar 5/8 de seu tempo sendo fiel e o resto sendo galanteador, e cada fêmea gastar 5/6 sendo tímida e 1/6 sendo rápida. Não importa como nós imaginemos a estratégia evolutivamente estável, o que ela significa é o seguinte:
Qualquer tendência dos membros de qualquer um dos sexos a se desviar da proporção estável adequada será punida por uma mudança resultante na proporção de estratégias do outro sexo, a qual será, por sua vez, desvantajosa para aquele que se desviou originalmente. A estratégia evolutivamente estável, portanto, será preservada. Podemos concluir que certamente é possível uma população consistindo em grande parte de fêmeas tímidas e machos fiéis desenvolver-se. Nessas circunstâncias a estratégia da bem-aventurança doméstica para as fêmeas realmente parece funcionar. Não precisamos pensar em termos de uma conspiração de fêmeas tímidas. A timidez pode, realmente, ser vantajosa para os genes egoístas de uma fêmea. Há várias maneiras pelas quais as fêmeas podem pôr em prática esse tipo de estratégia. Já sugeri que uma fêmea poderá recusar-se a copular com um macho que ainda não tenha construído um ninho, ou pelo menos que não a tenha ajudado a construí-lo. De fato ocorre que em muitas aves monógamas a copulação não se dá até depois do ninho ter sido construído. O efeito disto é que no momento da concepção o macho investiu no filhote muito mais do que apenas seus espermatozoides baratos. Exigir que um parceiro em potencial construa um ninho é uma maneira efetiva de uma fêmea assegurá-lo. Poder-se-ia pensar que quase qualquer coisa que custe muito ao macho teoricamente serviria, mesmo que este custo não seja diretamente pago sob a forma de benefício ao filhote não nascido. Se todas as fêmeas de uma população forçassem os machos a realizar uma façanha difícil e custosa, como matar um dragão ou escalar uma montanha, antes de consentirem em copular, elas teoricamente poderiam estar reduzindo a tentação dos machos de desertar após a cópula. Qualquer macho tentado a desertar sua parceira e a espalhar maior número de seus genes com outra fêmea, seria desencorajado pela ideia de ter que matar outro dragão. Na prática, no entanto, é pouco provável que as fêmeas impusessem aos seus pretendentes tarefas arbitrárias como matar dragões ou procurar o Santo Graal. O motivo é que uma fêmea rival que impusesse uma tarefa não menos árdua, mas mais útil para si e seus filhotes teria vantagem sobre as fêmeas mais românticas que exigissem uma proeza de amor inútil. Construir um ninho talvez seja menos romântico do que matar um dragão ou atravessar o espontonado, mas é muito mais útil. Igualmente útil fêmea é a prática que já mencionei, de alimentação de cortejamento pelo macho. Em aves isso tem sido em geral considerado um tipo de regressão ao comportamento infantil por parte da fêmea. Ela implora do macho, usando os mesmos gestos que um filhote usaria. Tem-se assumido que isto é automaticamente estimulante para o macho, da mesma maneira como um homem acha a fala afetada ou lábios estendidos atraentes em uma mulher adulta. A ave fêmea por esta época necessita de todo o alimento extra que puder obter, pois está aumentando suas reservas para o esforço de produzir seus ovos enormes. A alimentação de cortejamento pelo macho provavelmente representa seu investimento direto nos próprios ovos. Tem, portanto, o efeito de reduzir a disparidade entre os pais em seu investimento inicial nos filhotes. Vários insetos e aranhas também demonstram o fenômeno da alimentação de cortejamento. Aqui, uma interpretação alternativa tem, algumas vezes, sido óbvia demais. Uma vez que o macho, como o caso do louva-a-Deus, poderá estar a perigo de ser comido pela fêmea maior, qualquer coisa que ele possa fazer para reduzir seu apetite ser-lhe-á vantajoso. Há um sentido macabro no qual se pode dizer que o louva-a-Deus investe em seus filhos. Ele é usado como alimento para ajudar a fazer os óvulos, os quais serão então fertilizados, postumamente, por seus próprios espermatozoides armazenados. Uma fêmea, jogando a estratégia da bem-aventurança doméstica, que simplesmente examine os machos e tente reconhecer qualidades de fidelidade de antemão, sujeita-se ao logro. Qualquer macho que se possa fazer passar por um bom tipo doméstico e leal, mas que na realidade esteja escondendo uma forte tendência à deserção e infidelidade, poderia ter grande vantagem. Desde que suas mulheres anteriores desertadas tenham alguma chance de criar alguns dos filhotes, o galanteador poderá transmitir mais genes do que um macho rival que seja um pai e um marido honestos. Os genes para o engano eficiente por parte dos machos tenderão a serem favorecidos no fundo. Por outro lado, a seleção natural tenderá a favorecer as fêmeas que se tomarem proficientes em perceber o engano.
Uma maneira pela qual elas podem fazê-lo é mostrarem-se especialmente difíceis quando cortejadas por um macho novo, mas em estações de acasalamento sucessivas tornarem-se cada vez mais dispostas a aceitarem rapidamente os avanços do parceiro do ano anterior. Isto automaticamente punirá os machos jovens estreando sua primeira estação de acasalamento, sejam eles enganadores ou não. A ninhada de fêmeas ingênuas do primeiro ano tenderia a conter uma proporção relativamente alta de genes oriundos de pais infiéis, mas os pais fiéis têm vantagem nos anos subsequentes da vida de uma mãe, pois eles não têm que passar pelos mesmos rituais de acasalamento prolongados que consomem tempo e desperdiçam energia. Se a maioria dos indivíduos em uma população for constituída por filhos de mães experientes, uma suposição razoável em qualquer espécie de vida longa, os genes para a paternidade honesta e apropriada prevalecerão no fundo. Para simplificar, supus que o macho é inteiramente honesto ou completamente enganador. Na realidade, será mais provável que todos os machos, de fato todos os indivíduos, sejam um pouco enganadores, no sentido de que estão programados para tirar vantagem de oportunidades para explorar seus parceiros. A seleção natural, aguçando a habilidade de cada parceiro para detectar desonestidade no outro, manteve o fraude em níveis bastante baixos. Os machos têm mais a ganhar com a desonestidade do que as fêmeas. Devemos esperar que mesmo nas espécies onde os machos mostram considerável altruísmo paterno, eles geralmente tendem a trabalhar um pouco menos do que as fêmeas e a estar um pouco mais predispostos a evadirem-se. Em aves e mamíferos isto é, com certeza, o que normalmente ocorre. Há espécies, no entanto, nas quais o macho realmente tem mais trabalho em cuidar dos filhotes do que a fêmea. Entre as aves e os mamíferos esses casos de devoção paterna são extremamente raros, mas eles são comuns entre os peixes. Por quê? Este é um desafio à teoria do gênio egoísta que tem me intrigado por muito tempo. Uma solução engenhosa foi-me recentemente sugerida por uma orientada minha, senhorita T.R. Carlisle. Ela usa a ideia de triverso da ligação cruel, mencionada acima, da seguinte maneira. Muitos peixes não copulam, mas em vez disto simplesmente expelem suas células sexuais para a água. A fertilização ocorre na água, não dentro do corpo de um dos parceiros. É assim que a reprodução sexual provavelmente começou. Os animais terrestres como as aves, mamíferos e répteis, por outro lado, não se podem permitir este tipo de fertilização externa, pois suas células sexuais são muito vulneráveis ao dessecamento. Os gametas de um dos sexos, o macho, pois os espermatozoides são móveis, são introduzidos dentro do interior úmido de um elemento do sexo oposto, a fêmea. Até aqui são fatos. Agora vem a ideia. Após a copulação, a fêmea terrestre é deixada com a posse física do embrião. Ele está dentro de seu corpo. Mesmo que ela ponha o ovo fertilizado quase imediatamente, o macho ainda terá tempo de desaparecer, forçando a fêmea, dessa maneira, a entrar na ligação cruel. O macho, inevitavelmente, tem a oportunidade de tomar a primeira decisão de desertar, eliminando as opções da fêmea e forçando-a a decidir se abandona o filhote à morte certa ou se fica com ele e cria-o. O cuidado materno, portanto, é mais comum entre os animais terrestres do que o cuidado paterno. Mas, para os peixes e outros animais aquáticos as coisas são muito diferentes. Se o macho não introduz fisicamente seus espermatozoides no corpo da fêmea, não há sentido obrigatório no qual a fêmea é deixada com o filho. Qualquer um dos parceiros poderá escapar e deixar o outro de posse dos ovos recém-fertilizados. Mas, há até mesmo uma razão possível para explicar por que frequentemente seria o macho mais vulnerável a ser abandonado. Parece provável que uma batalha evolutiva se desenvolverá a respeito de quem espelhe suas células sexuais em primeiro lugar. O parceiro que o fizer terá a vantagem de poder deixar o outro, então, de posse de novos embriões. Por outro lado, o parceiro que expelir suas células sexuais em primeiro lugar corre o risco de seu parceiro em potencial subsequentemente não seguir seu exemplo. O macho, porém, é mais vulnerável, simplesmente porque os espermatozoides são mais leves e têm maior probabilidade de se difundirem do que os óvulos. Se uma fêmea desovar cedo demais, antes que o macho esteja pronto, não terá grande importância, porque os óvulos,
Sendo bastante grandes e pesados, provavelmente permanecerão juntos em um grupo coeso por algum tempo. Um peixe fêmea, portanto, pode-se permitir correr o risco de desovar cedo. O macho não ousa correr esse risco, pois se ele expelir seus espermatozoides cedo demais, estes terão se dispersado antes que a fêmea esteja pronta e ela própria não desovará, pois não valerá a pena fazê-lo. Devido ao problema da difusão, o macho deve esperar que a fêmea desove e então deve expelir seus espermatozoides sobre os óvulos. Mas ela teve alguns segundos preciosos para desaparecer, deixando o macho de posse dos ovos e forçando-o no dilema de ter-se. Esta teoria, assim, explica claramente por que o cuidado paterno é comum na água, mas raro na terra. Deixando os peixes de lado, passo agora para outra estratégia feminina importante, a estratégia do macho viril. Nas espécies onde esta política é adotada, as fêmeas, de fato, resignam-se a não obterem ajuda do pai de seus filhos e dedicam-se inteiramente, em vez disto, a conseguir bons genes. Mas uma vez elas usam sua arma de recusar a cópula, elas recusam-se a acasalar-se com qualquer macho, mas tomam o maior cuidado possível e exercem grande discriminação antes de deixarem um macho copular com elas. Alguns machos sem dúvida contêm um número maior de genes bons do que outros machos, genes que beneficiariam as perspectivas de sobrevivência tanto dos filhos como das filhas. Se uma fêmea puder de alguma forma detectar bons genes nos machos, usando indicações visíveis externamente, ela poderá beneficiar seus próprios genes associando-os a bons genes paternos. Para usar nossa analogia dos times de remadores, uma fêmea pode minimizar a probabilidade de seus genes serem debilitados por se acharem em má companhia. Ela pode tentar escolher a dedo bons colegas de tripulação para seus próprios genes. Provavelmente a maioria das fêmeas concordarão entre si sobre quais são os melhores machos, uma vez que todas elas têm a mesma informação pela qual se guiar. Esses poucos machos felizardos, portanto, realizarão a maior parte das copulações. Isto eles são bastante capazes de fazer, pois tudo o que devem dar a cada fêmea são alguns espermatozoides baratos. Presumivelmente foi isto que aconteceu nos leões marinhos e nas aves do paraíso. As fêmeas permitem apenas alguns machos de se safarem com a estratégia ideal de exploração egoísta a qual todos os machos aspiram, mas elas certificam-se de que apenas aos melhores machos se permite este luxo. Do ponto de vista de uma fêmea tentando escolher bons genes com os quais associar os seus próprios, o que está ela procurando? Uma coisa que ela quer é evidência de habilidade para sobreviver. Obviamente, qualquer parceiro que esteja cortejando provou sua habilidade para sobreviver pelo menos até a idade adulta, mas ele não provou necessariamente que pode sobreviver muito mais tempo. Uma política bastante boa para uma fêmea seria empenhar-se em obter homens velhos. Quaisquer que sejam suas desvantagens, eles pelo menos provaram que podem sobreviver e a fêmea provavelmente estará associando seus genes a genes para a longevidade. Não adianta, no entanto, garantir que seus filhos vivam muito se eles também não lhe derem muitos netos. A longevidade não é evidência prima facie de virilidade. Um macho longevo, de fato, poderá ter sobrevivido precisamente porque ele não se arrisca a fim de se reproduzir. Uma fêmea que selecione um macho velho não terá, necessariamente, mais descendentes do que uma fêmea rival que escolha um jovem o qual mostre alguma outra evidência de genes bons. Que outra evidência? Há muitas possibilidades. Talvez músculos fortes como evidência de habilidade para capturar alimento. Talvez pernas compridas como evidência de habilidade para fugir de predadores. Uma fêmea poderá beneficiar seus genes associando-os a tais características, pois elas poderão ser qualidades úteis tanto em seus filhos como em suas filhas. Para começar, então, temos que imaginar as fêmeas escolhendo os machos baseadas em rótulos ou indicadores perfeitamente genuínos, os quais tenham a tendência a ser evidência de bons genes subjacentes. Mas, aqui há um aspecto muito interessante, notado por Darwin e claramente enunciado por Fischer. Em uma sociedade na qual os machos competem entre si para serem escolhidos como machos viris pelas fêmeas, uma das melhores coisas que uma mãe pode fazer por seus genes é produzir um filho qual, por sua vez, se revele um macho viril atraente. Se ela puder garantir que seu filho seja, quando crescer,
dos poucos machos afortunados que vencem a maior parte das copulações na sociedade, ela terá um número enorme de netos. O resultado disto é que uma das qualidades mais desejáveis que um macho pode ter aos olhos de uma fêmea é, simplesmente, a própria atratividade sexual. Uma fêmea que se acasale como um macho viril extremamente atraente terá maior probabilidade de ter filhos atraentes às fêmeas da geração seguinte que produzirão muitos netos para ela. Originalmente, portanto, pode-se imaginar que as fêmeas selecionam os machos baseados em qualidades obviamente úteis como músculos grandes, mas assim que tais qualidades se tornassem amplamente aceitas como sendo atraentes entre as fêmeas de uma espécie, a seleção natural continuaria a favorecê-las simplesmente porque eram atraentes. Extravagâncias, tais como as caudas dos machos das aves do paraíso, portanto, podem ter evoluído por um tipo de processo instável de fuga. No começo, uma cauda ligeiramente mais comprida do que o normal poderá ter sido escolhida pelas fêmeas como uma qualidade desejável nos machos, talvez por indicar uma constituição saudável e apta. Uma cauda curta em um macho poderá ter sido uma indicação de alguma deficiência vitamínica, evidência de pouca habilidade em obter alimento. Ou talvez os machos de cauda curta não pudessem fugir de predadores, de modo que tinham suas caudas mordidas. Note que não temos que supor que a cauda curta em si tenha sido herdada geneticamente. Basta supor que tenha servido como indicação de alguma inferioridade genética. Seja como for, não importa por que razão, suponhamos que as fêmeas da espécie ancestral da ave do paraíso preferissem machos com caudas mais longas do que o normal. Desde que houvesse alguma contribuição genética à variação natural no comprimento da cauda dos machos, esta, com o tempo, causaria um aumento no comprimento médio das caudas dos machos da população. As fêmeas seguiam uma regra simples: examine todos os machos e escolha aquele com a cauda mais longa. Qualquer fêmea que se afastasse desta regra era punida, mesmo se as caudas já tivessem se tornado tão longas que na realidade atrapalhavam os machos que as possuíssem. Isto porque qualquer fêmea que não produzisse filhos de caudas longas tinha pouca chance de que um de seus filhos fosse considerado atraente. Como a moda das roupas femininas ou do desenho de carros americanos, a tendência em direção a caudas mais longas se iniciou e ganhou momento. Foi interrompida apenas quando as caudas se tornaram tão grotescamente longas que suas desvantagens evidentes começaram a superar a vantagem da atratividade sexual. Esta é uma ideia difícil de aceitar. Ela tem atraído seus céticos desde que Darwin pela primeira vez a propôs, sob o nome de seleção sexual. Uma pessoa que não acredita nela é Azavi, cuja teoria da raposa já foi mencionada. Ele apresenta seu próprio princípio da desvantagem, tremendamente oposto, como uma explicação rival. Ele enfatiza que o próprio fato das fêmeas tentarem selecionar genes bons entre os machos abre as portas ao fraude por parte desses últimos. Músculos fortes poderão ser uma qualidade genuinamente boa para uma fêmea selecionar, mas então, o que impediria os machos de desenvolverem músculos postiços com tanto conteúdo real quanto ombros acolchoados nos jogadores de futebol americano? Se custar menos a um macho desenvolver músculos falsos do que verdadeiros, a seleção sexual deveria favorecer os genes para produzir os primeiros. Não demorará, até a contra-seleção levar à evolução de fêmeas capazes de perceber o embuste. A premissa básica de Azavi é que a propaganda sexual eventualmente será descoberta pelas fêmeas. Ele, portanto, conclui que os machos realmente bem-sucedidos serão aqueles que não fazem propaganda falsa, aqueles que demonstram concretamente que não estão enganando. Se estivermos falando de músculos potentes, então os machos que simplesmente adotem uma aparência visual de músculos fortes logo serão detectados pelas fêmeas. Mas, um macho que demonstre por algo equivalente a levantar pesos ou publicamente fazer flexões que ele realmente tem músculos fortes, terá sucesso em convencer as fêmeas. Em outras palavras, Azavi acredita que um macho viril deverá não apenas aparentar ser um macho de boa qualidade, ele deve realmente sê-lo. Caso contrário, não será aceito como tal pelas fêmeas céticas. Apenas as exibições que podem ser feitas por um macho viril verdadeiro, portanto, se desenvolverão. Até aqui tudo vai bem. Agora vem a parte da teoria de Azavi que realmente é difícil aceitar.
Ele sugere que as caudas das aves do paraíso e dos pavões, as enormes galhadas dos cervos e outras características selecionadas sexualmente que sempre pareceram paradoxais por aparentemente serem desvantajosas a seus possuidores, evoluem precisamente porque são desvantajosas. Um macho com uma cauda longa e incômoda está anunciando às fêmeas que ele é um macho viril tão forte que pode sobreviver apesar de sua cauda. Pense numa mulher observando dois homens apostando corrida. Se ambos chegam ao final no mesmo tempo, mas um deles deliberadamente se sobrecarregou com um saco de carvão às costas, as mulheres naturalmente concluirão que na realidade o homem com o peso é o corredor mais rápido. Não acredito nesta teoria, embora não esteja tão confiante em meu ceticismo como estava quando pela primeira vez ouvi. Na ocasião lembrei que sua conclusão lógica deveria ser a evolução de machos com apenas uma perna e um olho. Zavi, que é originário de Israel, imediatamente retorquiu: alguns de nossos melhores generais têm apenas um olho. No entanto, continua o problema de que a teoria da desvantagem parece encerrar uma contradição básica. Se a desvantagem for genuína, e a essência da teoria é que ela deve sê-lo, então a própria desvantagem punirá os descendentes tão seguramente quanto ela poderá atrair as fêmeas. É importante, de qualquer forma, que a desvantagem não seja transmitida às filhas. Se reformularmos a teoria da desvantagem em termos de genes, teremos mais ou menos o seguinte: um gene que faça os machos desenvolverem uma desvantagem, tal como uma cauda longa, torna-se mais numeroso no fundo porque as fêmeas escolhem os machos que apresentam desvantagens. E as fêmeas escolhem machos que apresentam desvantagens porque os genes que provocam essa escolha por parte das fêmeas também se tornam frequentes no fundo. Isso ocorre porque as fêmeas com uma predileção por machos com desvantagens automaticamente tenderão a selecionar machos com genes bons em outros aspectos, pois esses machos sobreviveram até a idade adulta apesar da desvantagem. Estes outros genes bons beneficiarão os corpos dos filhotes, os quais, portanto, sobrevivem e propagam os genes para a própria desvantagem e também os genes para escolher os machos com desvantagem. Desde que os genes para a própria desvantagem exerçam seus efeitos apenas nos filhotes machos, da mesma forma como os genes para a preferência sexual pela desvantagem afetam as fêmeas, a teoria poderá funcionar. Enquanto ela estiver formulada apenas em palavras, não poderemos ter certeza se ela funcionará ou não. Obtemos uma ideia melhor da viabilidade de uma teoria deste tipo quando ela é reformulada em termos de um modelo matemático. Até agora os geneticistas matemáticos que tentaram transformar o princípio da desvantagem num modelo praticável não tiveram sucesso. Isso talvez ocorra porque a teoria não é um princípio praticável ou porque não somos espertos o suficiente. Um dos geneticistas é Maynard Smith, e minha intuição favorece a primeira possibilidade. Se o macho puder demonstrar sua superioridade sobre outros machos de maneira que não seja necessário colocar-se deliberadamente em desvantagem, ninguém duvidará que possa, assim, ampliar seu sucesso genético. Os leões marinhos obtêm e mantêm seus haréns não por serem esteticamente atraentes às fêmeas, mas pelo simples recurso de espancarem qualquer macho que tente estabelecer-se no harém. Os possuidores de haréns tendem a vencer essas lutas contra os usurpadores em potencial pela razão óbvia que é por isto que eles são possuidores de haréns. Os usurpadores não vencem frequentemente porque se fossem capazes de vencer já o teriam feito antes. Qualquer fêmea que se acasale apenas com um possuidor de harém, portanto, estará associando seus genes com um macho forte o suficiente para rechaçar desafios sucessivos do grande excesso de machos solteiros desesperados. Com um pouco de sorte seus filhotes herdarão a capacidade de seu pai de manter um harém. Na prática, a fêmea não tem grande escolha, pois o dono do harém espancar se ela tenta afastar-se. Continua, no entanto, o princípio de que as fêmeas que decidem acasalar-se com machos que vencem as lutas poderão, ao fazê-lo, beneficiar seus genes. Como vimos, há exemplos de fêmeas preferindo acasalar-se com machos que possuem territórios e com machos que têm uma posição alta na hierarquia de dominância. Resumindo este capítulo até aqui, os vários tipos diferentes de sistemas de reprodução que encontramos entre os animais: monogamia, promiscuidade, haréns, etc.,
podem ser entendidos em termos de interesses conflitantes entre machos e fêmeas. Os indivíduos de cada sexo querem maximizar sua produção reprodutiva total durante suas vidas. Devido a uma diferença fundamental entre o tamanho e o número dos espermatozoides e dos óvulos, os machos, em geral, provavelmente se inclinarão à promiscuidade e ausência de cuidado paterno. As fêmeas têm dois estratagemas defensivos disponíveis, os quais chamei de estratégias do macho viril e da bem-aventurança doméstica. A circunstância ecológica de uma espécie determinará se as fêmeas inclinam-se em direção a um ou ao outro desses estratagemas, e também determinará como os machos respondem. Na prática encontram-se todos os intermediários entre o macho viril e a bem-aventurança doméstica, e, como vimos, há casos onde o pai tem mais cuidado com a prole do que a mãe. Este livro não se preocupa com os detalhes de espécies animais particulares, de modo que não discutirei o que poderia predispor uma espécie a uma determinada forma de sistema de reprodução. Em vez disto, analisarei as diferenças comumente observadas entre machos e fêmeas em geral, e como essas podem ser interpretadas. Não enfatizarei, portanto, as espécies nas quais as diferenças entre os sexos são pequenas. Essas são, em geral, as espécies cujas fêmeas favoreceram a estratégia da bem-aventurança doméstica. Em primeiro lugar, são os machos que tendem a exibir cores vistosas, sexualmente atraentes, e as fêmeas que tendem a ser mais monótonas. Os indivíduos de ambos os sexos querem evitar serem comidos por predadores. Haverá certa pressão evolutiva sobre eles para terem coloração monótona. Cores brilhantes atraem tanto predadores como parceiros sexuais. Em termos de genes, isto significa que os genes para cores brilhantes têm mais probabilidade de terminarem no estômago de predadores do que os genes para cores monótonas. Por outro lado, os genes para cores monótonas poderão ter menos probabilidade do que os genes para cores brilhantes de se encontrarem na geração seguinte, pois indivíduos pouco vistosos têm dificuldade em atrair um parceiro sexual. Há, portanto, duas pressões de seleção conflitantes: os predadores tendendo a remover os genes para cores brilhantes do fundo e os parceiros sexuais tendendo a remover os genes para cores monótonas. Como em tantos outros casos, as máquinas de sobrevivência eficientes podem ser consideradas como um compromisso entre pressões de seleção conflitantes. O que nos interessa no momento é que o compromisso ideal para um macho parece ser diferente do compromisso ideal para uma fêmea. Isto, é claro, é plenamente compatível com nossa ideia de considerar os machos jogadores de alto risco e alta recompensa. Porque os machos produzem muitos milhões de espermatozoides para cada óvulo produzido por uma fêmea. Os espermatozoides superam em muito o número de óvulos na população. Qualquer óvulo, portanto, tem muito maior probabilidade de participar de fusão sexual do que qualquer espermatozoide. Os óvulos são um recurso relativamente valioso e uma fêmea, consequentemente, não precisa ser sexualmente tão atraente quanto um macho a fim de garantir que seus óvulos sejam fertilizados. Um macho é perfeitamente capaz de procriar todos os filhotes nascidos de uma grande população de fêmeas, mesmo se o macho tiver uma vida curta porque sua cauda vistosa atrai predadores ou se emaranha nos arbustos. Ele poderá ter produzido um grande número de filhotes antes de morrer. Um macho pouco atraente ou de cores monótonas poderá viver até mesmo tanto quanto uma fêmea, mas ele deixa poucos filhotes e seus genes não são transmitidos. A que servirá um macho ganhar o mundo todo e perder seus genes imortais? Outra diferença sexual comum é que as fêmeas são mais exigentes do que os machos a respeito do parceiro sexual. Um dos motivos para a meticulosidade por parte de um indivíduo de qualquer um dos sexos é a necessidade de evitar acasalamento com um membro de outra espécie. Tais hibridizações são nocivas por várias razões. Algumas vezes, como no caso de um homem copular com um carneiro, a copulação não leva à formação de um embrião, de modo que pouco é perdido. No entanto, quando espécies mais próximas como cavalos e jumentos se intercruzam, o custo, pelo menos para a fêmea, poderá ser considerável. O embrião de uma mula provavelmente se formará, o qual, então, obstruirá o útero da fêmea durante 11 meses. Ele tomará grande parte de seu investimento parental total, não apenas sob a forma de alimento absorvido através da placenta, e mais tarde sob a forma de leite,
mas, principalmente, sob a forma de tempo que poderia ter sido gasto em criar outros filhotes. Então, quando a mula torna-se adulta, revela-se estéril. Isto provavelmente ocorre porque, embora os cromossomos do cavalo e do jumento sejam semelhantes o suficiente para cooperar na formação do corpo forte e saudável da mula, não são semelhantes o suficiente para funcionar adequadamente na meiose. Seja qual for o motivo exato, o investimento considerável despendido pela mãe ao criar uma mula é totalmente desperdiçado do ponto de vista de seus genes. As jumentas deveriam ter muito cuidado em assegurar que o indivíduo com o qual copulam é outro jumento e não um cavalo. Em termos de genes, qualquer gene de jumento que diga corpo, se você é uma fêmea, copule com qualquer macho velho, seja ele um jumento ou um cavalo, é um gene que poderá logo terminar no corpo sem saída de uma mula, e o investimento parental da mãe naquele filhote diminui muito sua capacidade de criar jumentos férteis. Um macho, por outro lado, tem menos a perder se acasalar-se com um membro da espécie errada e, embora ele talvez nada tenha a ganhar tampouco, deveríamos esperar que os machos fossem menos exigentes em sua escolha de parceiras sexuais. Onde a questão foi estudada, verificou-se que realmente é o que acontece. Mesmo dentro de uma mesma espécie poderá haver razões para a meticulosidade. O acasalamento incestuoso, como a hibridização, provavelmente trará consequências genéticas nocivas. Neste caso porque os genes recessivos letais e semiletais se põem a descoberto. Novamente, as fêmeas têm mais a perder do que os machos, pois seu investimento em um determinado filhote tende a ser maior. Onde existem tabus contra o incesto, deveríamos esperar que as fêmeas fossem mais rígidas em sua adesão aos tabus do que os machos. Se supusermos que provavelmente o parceiro sexual mais velho em um relacionamento incestuoso será aquele que toma a iniciativa, deveríamos esperar que uniões incestuosas nas quais o macho é o mais velho do que a fêmea fossem mais comuns do que uniões nas quais a fêmea é mais velha. Por exemplo, o incesto pai e filha deveria ser mais comum do que o incesto mãe e filho. O incesto irmão e irmã deveria ser intermediário em frequência. Em geral, os machos deveriam ter a tendência a serem mais promíscuos do que as fêmeas. Como a fêmea produz um número limitado de óvulos a uma velocidade relativamente baixa, ela tem pouco a ganhar em ter um grande número de copulações com machos diferentes. O macho, por outro lado, que pode produzir milhões de espermatozoides por dia, tem muito a ganhar em ter tantos acasalamentos promíscuos quanto possa conseguir. Copulações em excesso poderão não custar muito, realmente, a uma fêmea, além de um pouco de tempo e energia desperdiçadas, mas não lhe dão nenhum benefício positivo. Um macho, por outro lado, nunca terá tido copulações em número suficiente, sempre deverá procurar o maior número possível de fêmeas diferentes. A palavra excesso não tem significado para um macho. Não falei explicitamente sobre o homem, mas, quando pensamos a respeito de argumentos evolutivos tais como aqueles deste capítulo, não podemos deixar de refletir, inevitavelmente, sobre nossa própria espécie e nossa própria experiência. A noção de fêmeas adiarem a copulação até que um macho mostre alguma evidência de fidelidade a longo prazo poderá soar familiar. Isso talvez sugira que as mulheres jogam a estratégia da bem-aventurança doméstica e não do macho viril. A maioria das sociedades humanas, de fato, são monogâmicas. Em nossa própria sociedade o investimento parental por ambos os pais é grande e não se mostra desequilibrada de maneira óbvia. As mães, sem dúvida, realizam mais trabalho direto pelas crianças do que os pais, mas estes últimos frequentemente trabalham de maneira árdua em um sentido mais indireto, a fim de fornecer os recursos materiais que são vertidos aos filhos. Por outro lado, algumas sociedades humanas são promíscuas, e algumas são baseadas em haréns. O que esta surpreendente variedade sugere é que o modo de vida do homem é em grande parte determinado pela cultura e não pelos genes. No entanto, ainda é possível que os homens em geral tenham tendência à promiscuidade e que as mulheres tenham tendência à monogamia, como preveríamos do ponto de vista evolutivo. Qual dessas duas tendências vence, em determinada sociedade, depende de detalhes da circunstância cultural. Do mesmo modo como em espécies animais diferentes dependerá de detalhes ecológicos.
Uma característica de nossa sociedade que parece ser decididamente anormal é a questão da propaganda sexual. Como vimos, do ponto de vista evolutivo deve-se esperar com grande probabilidade que onde os sexos diferem, sejam os machos que anunciam e as fêmeas que são pouco atraentes. O homem ocidental moderno sem dúvida é excepcional a este respeito. É verdade, é claro, que alguns homens vestem-se vistosamente, que algumas mulheres vestem-se de maneira monótona, mas, em média, não há dúvida que em nossa sociedade o equivalente à cauda do pavão é exibido pela fêmea e não pelo macho. As mulheres pintam a face e colam cílios postiços. Com exceção de atores e homossexuais, os homens não o fazem. As mulheres parecem estar interessadas em sua própria aparência pessoal e a isto são encorajadas por suas revistas. As revistas dos homens são menos preocupadas com a atratividade sexual masculina e um homem especialmente interessado em sua própria roupa e aparência provavelmente provocará suspeitas, tanto entre os homens como entre as mulheres. Quando uma mulher é descrita em uma conversa, provavelmente sua atratividade sexual, ou a ausência dela, será proeminentemente mencionada. Isto se dá seja o interlocutor um homem ou uma mulher. Quando um homem é descrito, os adjetivos usados provavelmente nada terão a ver com sexo. Defrontando-se com esses fatos, um biólogo seria forçado a suspeitar que estivesse olhando para uma sociedade na qual as fêmeas competem pelos machos, ao invés de ocorrer o contrário. No caso das aves do paraíso concordamos que as fêmeas são pouco vistosas porque não têm que competir por machos. Estes últimos são brilhantes e pomposos porque as fêmeas estão em demanda e podem se permitir serem exigentes. O motivo pelo qual as fêmeas nas aves do paraíso estão em demanda é que os óvulos são um recurso mais escasso do que os espermatozoides. O que aconteceu ao homem ocidental moderno? O macho realmente se tornou o sexo procurado, aquele que está em demanda, o sexo que se pode permitir ser exigente. Se assim for, qual o motivo?